Coloquei você como moderador. Vamos fazer o teste agora. Tira. Maravilha. Mas posso mandar brasa? Vitinho, deixa eu só dar as boas-vindas, então. Apresentá-lo também, é claro, né? E a gente começa, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é César Teixeira Castilho. Eu vou coordenar essa segunda parte, então, da terça-feira, com muito prazer, né? Eu sou professor da FELUMA, das Ciências Médicas, faço parte do grupo da Saúde Coletiva, do qual eu me orgulho muito, tá? E hoje a gente vai ter duas partes, como programado. A gente vai ter uma primeira parte que vai ser uma apresentação cultural de altíssimo nível com o meu amigo de infância, meu grande irmão, Vitor Santana. E na segunda parte a gente vai ter a mesa com a professora Yara Félix. Infelizmente, a gente teve uma baixa, que a gente ficou sabendo ontem, com a professora Avelin. Ela não pôde vir, né, falar para vocês hoje, mas a mesa vai ser muito bem representada pela professora Yara, tá? Então, gostaria de apresentar a nossa parte cultural, né, com o Vitor Santana, que é cantor e compositor e violinista, e tem 4 CDs lançados em sua carreira musical. O primeiro CD, Abra Palavra, com a cantora Mariana Nunes, foi lançado em 2004, e o DVD logo em seguida, em 2006. Em 2010, o Vitor lançou o CD Beirute, que contou com os grandes nomes da música brasileira, cubana e portuguesa. Em novembro de 2013, o Vitor lançou o CD Coladeira, e em 2018, o Coladeira lança o disco Coladeira Lado Tu, Lado, pela gravadora alemã Agogô Records. O disco teve grande repercussão da Inglaterra, Estadão, Folha de São Paulo e The Guardian. É isso. Gostaria de convidar, então, o Vitor Santana para tocar para a gente durante alguns minutos. Vitor, a sala é sua e seja bem-vindo mais uma vez aqui na FELUMA. Vitor, parece que está um pouco fraco aqui para mim. Pessoal, parece que o Vitor caiu mais uma vez. Vamos esperar um pouquinho ele voltar. Infelizmente, parece que o sinal dele não está muito bom. Mas vamos aguardar aqui a volta dele. Vitor. Voltei. Ótimo. Fica à vontade, querido. Vamos embora. Valeu. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos que são quase todos pretos, e os quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar para um momento voltados para onde os escravos eram castigados
de hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra, estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. É aqui o Haiti, não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal, e se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho acidental, notar um homem mijando na esquina da rua sob o saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, 111 presos indefesos, mais presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Haiti, reze Haiti. É aqui, é aqui, é aqui. Beleza. Estão escutando aí, Cezinha? Vitor, tá indo bem. O som tá saindo legal, tá dando uma travada, mas tá indo bem. Tá indo bem. Aí? Tá. O áudio tá rolando? O áudio tá bom. Beleza, vamos embora. Ó, procurei escolher músicas assim, se vocês estão conversando de saúde, pandemia, que tratam dessas questões da desigualdade, do amor, temas de família, pai e mãe. Vou cantar uma música do Gilberto Gil chamada Pai e Mãe, muito bonita aqui. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens, como beijo meu pai. Eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher, como é minha mãe, tararara, como é minha mãe, como vão seus temores, meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vi beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é, alguém com sua força pra me proteger, alguém com seu carinho pra me confortar, alguém com olhos e coração bem abertos, compreender. Eu passei muito tempo
aprendendo a beijar outros homens, como beijo meu pai. Eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher. Como é minha mãe, como é minha mãe, como vão seus temores, meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vi beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é, alguém com sua força pra me proteger, alguém com seu carinho pra me confortar, alguém com olhos e coração bem abertos pra me compreender. Eu passei muito tempo. Outro tema que entrou na agenda brasileira que não podia ter entrado é o tema da fome. Essa música do João Bosco Aldir Blanc fala do absurdo que é passar fome. A cuíca ronca igual o estômago de quem tem fome. Quem tem fome tem pressa, quem tem pressa tem fome. Roncou, roncou, roncou de raiva, a cuíca roncou de fome. Alguém mandou parar a cuíca, é coisa dos homens. Roncou, roncou, roncou de raiva, a cuíca roncou de fome. Alguém mandou parar a cuíca, é coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper, a fome não dá pra interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que derrabar pra interromper, a raiva é a fome de interromper. A fome e a raiva é coisa dos homens, é coisa dos homens. A raiva e a fome, mexendo a cuíca, vai ter que roncar. Roncou, roncou, roncou de raiva, a cuíca roncou de fome. Alguém mandou parar a cuíca, é coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper. A fome não dá pra interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que derrubar pra interromper. A raiva e a fome de interromper. Fome e a raiva é coisa dos homens. É coisa dos homens. A raiva e a fome, mexendo a cuíca, vai ter que roncar. Roncou, roncou, roncou de raiva, a cuíca roncou de fome. Alguém mandou parar a cuíca, é coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper. A fome não dá pra interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que derrubar pra interromper. A raiva é a fome de interromper. A fome e a raiva é coisa dos homens. É coisa dos homens. A raiva e a fome, mexendo a cuíca, vai ter que roncar. Roncou. Não dá pra ter fome, não dá pra ter raiva de fome. Num país como o Brasil, com tanta mata, com tanta água, com tanta coisa pra produzir, com MST pra produzir, com tanta coisa pra fazer. Pena que essa situação não tá deixando, mas tentando melhorar a situação do Brasil. Valeu, Max! Outra grande herança do Brasil é o que? A cultura negra. Que trouxe o berimbau, que trouxe o candomblé, que trouxe os orixás. Quem realmente bem não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que não vai assim como não vai. Não vê quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom, não cai. Se ele cai bem.
a poeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Birimbau, 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 birimbau. Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar. Eu amei, amei demais, o que eu sofri por causa do amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que birimbau, 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 birimbau. Música boa. Obrigado, Ângela. Obrigado a todo mundo. Vamos lá, vamos continuar. Essa aqui, ó, que muita gente, muitos da psicologia aí, de conversa sobre a loucura. Então, de perto ninguém é normal, né? Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser um normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser um normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Sim, sou muito louco, não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz, mais louco
Obrigado, pessoal. Tá uma delícia. Como estamos de tempo aí, César? Vitor, tranquilo, acho que dá tempo aí de mais 2, talvez. Vamos embora. É? Tá muito então, bom. Beleza, vou fazer uma minha e eu encerro, depois com 2, tá? Beleza, maravilhoso. Vou dar uma minha com um escritor chamado José Eduardo Agualusa, um dos maiores escritores do mundo, que eu tenho o maior orgulho de ser parceiro. A música se chama A Luz de Iaiá e reúne essa língua portuguesa de vários países, língua africana aí, que é um pouco do projeto que eu disse, chamado Coladeira. Luz da lua, uma rede estendida na varanda, o brilho de uma que anda, deitada na areia nua. Vi na luz o lume de uma sereia, esperei sentado na areia, sonhando seus seios nus. Foi-se a lua, subiu só feitos da Gaia, e eu a lembrar Iaranu. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo esse não, despertando vejo o mar. E era já água por todo lugar, o bruto abraço do mar, o riso de Iemanjá. Vi o lume, o fogo dessa sereia, as ondas como alcateia, estrelas como um cardume. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo esse não, despertando vejo o mar. Oi, ai, ai, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda em Iemanjá. Oi, ai, ai, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda em Iemanjá. Oi, ai, ai, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda em Iemanjá. Bom, pessoal, antes de fazer a última, queria agradecer meu amigo querido César Castilho e aproveitar para parabenizar vocês por um debate tão importante, um momento tão importante, com pessoas, algumas eu conheço, como Heloísa, Starling, o Elvésio Magalhães, só gente da maior qualidade. Então, desejo um bom debate a todos. E, para terminar, lembrando que a tristeza é senhora, desde que o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite, a chuva que cai lá fora, solidão, a babora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, vejo o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, larara. Desde que o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite, a chuva que cai lá
apavora, apavora, Tudo demorando em ser ruim. Todo mundo para terminar, Max. Mas alguma coisa acontece assim, quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Muito obrigado, pessoal. Maravilha, obrigado, querido. Vitor. Um beijo. Bom debate. Vocês me convidem mais. Beijos. Valeu, Vitor. Grande abraço, um beijão, querido. Alô, muito obrigado pela participação. Maravilha, pessoal. Um afago aí para os nossos corações, né? Maravilhoso, muito bom a gente começar essa segunda rodada, né? Com uma música de muita qualidade e também trazendo um pouco das temáticas que a gente vai trabalhar agora na próxima mesa. Então, mais uma vez, eu gostaria de dar as boas-vindas para todos e todas. Lembrando, né, para quem não me conhece, meu nome é César Castilho, eu sou professor das Ciências Médicas e faço parte desse seleto grupo da saúde coletiva. Nessa segunda parte, então, né, a gente vai dar prosseguimento hoje para a segunda mesa. Como eu havia falado no início da abertura, né, a gente teve uma notícia não muito boa, que foi a não presença da professora Avelin aqui com a gente, mesmo que a questão indígena, né, seja tão cara dentro do contexto da sindemia. Ontem também foi algo muito enfatizado pela fala, principalmente da Heloísa Stalin, né? Mas hoje a gente tem a brilhante presença da professora Yara. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para a professora Yara Félix Pires Viana. Yara, se quiser abrir a câmera para que eu possa te apresentar também, olhando para você, né, querida? Então, seja bem-vinda, Yara. Muito prazer revê-la e um grande privilégio para a gente tê-la aqui conosco, tá bom? Yara, eu gostaria de te apresentar, então. A Yara é geógrafa, mestre e doutoranda em estudos do lazer, cultura e educação pelo programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares do lazer pela UFMG, realiza pesquisas sobre o direito ao lazer e relações étnico-raciais no currículo escolar, idealizadora da metodologia dos núcleos de pesquisas africanos, afro-brasileiros e da diáspora nas escolas públicas de Minas Gerais, foi consultora no Ministério das Relações Exteriores para a formação de professores em Moçambique, Cooperação Sul-Sul. É membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, APNP, e do grupo de pesquisa do qual eu também faço parte, o LUCE, o FMG-CNPq. É assessora especial da Subsecretaria de Educação Básica de Minas Gerais. Mas, muito além do seu Lattes, Yara, eu queria deixar claro que você é uma pessoa que me inspira profundamente e uma pessoa que eu me espelho também para que as desigualdades, principalmente em tempos de sindemia, né, sejam diminuídas, atenuadas e, por que não, utopicamente falando, mas é isso que a gente busca, né, extintas de uma vez por todas. Tá? Então, seja bem-vinda. A Feluma agradece a sua presença e a fala é sua, tá bom? Obrigada, César. Primeiro, agradecer o convite e dizer que é um prazer, é uma honra, na verdade, estar aqui hoje, nesta noite, dividindo esse espaço com vocês para uma mesa tão importante como essa, advinda de um espaço de discussão tão importante que é a saúde coletiva, né? Raras vezes a gente tem tido a oportunidade de falar sobre diferenças, sobre equidade em espaços acadêmicos e em espaços profissionais, com temas e com recortes tão importantes e necessários, né? Então, de antemão, parabenizar a todos e todas pela organização do evento
E mais do que isso, pela pauta a ser desenvolvida, né, que tem sido desenvolvida nesses dias de organização por vocês. Eu quero propor, de fato, um bate-papo, né? Aqui a gente não tem uma hierarquização dos saberes, né? Já pensando aí numa vertente muito decolonial. É uma troca mesmo que a gente vai fazer aqui hoje, para conversar um pouco mais e aprofundar um pouco mais. Eu não sou da área da saúde, mas muito me preocupa a área da saúde, principalmente para um público fenotipicamente, demarcadamente negro. E quando se fala em educação, em lazer, em direitos humanos, é muito importante frisar esses recortes, é muito importante trazer à tona as discussões. Então, eu, como uma mulher negra, servidora pública, como você já disse, né, servidora pública da educação há cerca de 26 anos, geógrafa e pesquisadora em lazer, educação, cultura, demarco aí um recorte de gênero e raça, em estudos, em artigos e demais publicações. Mas eu busco também compreender as condições de saúde da população negra, particularmente das mulheres negras. E vocês vão entender por quê. E aí, das comunidades quilombolas, das periferias de Minas Gerais, e estando hoje, né, assessora especial no gabinete da Subsecretaria de Educação Básica, e responsável também pela pasta que cuida de algumas modalidades especiais de ensino, como escolas indígenas, escolas quilombolas, escolas campesinas, é fundamental que a gente, na verdade, faça-se presente tais discussões. Mas, infelizmente, ainda é muito carente tais discussões interseccionadas. Uma vez que sujeitos mineiros, né, sujeitos com toda a sua mineridade, são diferentes em seus territórios. A gente tem uma geograficidade muito oposta para o estado de Minas Gerais, que se assemelha muito ao território brasileiro. Então, essas diferenças territoriais, que perpassam também pela condição de ser e de se tornarem sujeitos, precisa ainda ser muito aprofundada pelos diferentes locos de discussão, quer seja na educação, quer seja na saúde, quer seja no lazer, quer seja na cultura. Então, a falta de atenção a essa diferença tem nos causado aí muitos prejuízos sociais que são irreparáveis, né? E que tem uma relação muito, muito profunda com a população negra e que a gente tem buscado, historicamente, desvelar, que é não lutamos e não queremos lutar por uma igualdade. Isso se aproxima muito ao mito da democracia racial. Queremos, na verdade, sermos respeitados numa diferença e garantir uma equidade. Então, nesse sentido, o que trago aqui hoje não é um texto investigativo, mas um diálogo, né? Um diálogo para a gente fazer algumas reflexões que partem do meu pessoal, porque sou uma mulher negra e a negritude perpassa a minha constituição enquanto sujeito, mas permeada também por um discurso que é coletivo. Eu, militante do movimento social negro feminista, trago em minhas palavras um discurso e algumas clamações que sejam, na verdade, de um coletivo gigantesco de mulheres negras que falam e que clamam também por direitos de homens negros, de indígenas e da população majoritariamente ainda oprimida no nosso cenário nacional. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade, viu? Amigo, companheiro de pesquisa, César Castilho. Neste contexto, eu acho que a chamada para a 5ª Mostra de Saúde Coletiva é muito atual e de extrema relevância, principalmente ao entender a Covid-19 não como uma pandemia, né? Eu lendo aqui os materiais de vocês e confesso que me aproximei da terminologia muito recentemente e entender todo esse contexto como uma sindemia, né? E aí utilizando a definição de Orton, me trouxe, de fato, uma certa tranquilidade para discorrer sobre o tema aqui com vocês. Porque ela não ficou cristalizada numa lógica apenas biológica, né? Apenas viral. Ela impacta aí aspectos sociais que são de extrema relevância para essa discussão. Então, sim, eu corroboro com o autor, né, com Orton, quando ele diz que se de um lado existe
o SARS-CoV-2, né? O vírus que causa aí a doença da Covid-19. Por outro lado, há também uma série de doenças não transmissíveis. E esses dois elementos interagem, né, em um contexto social, ambiental. E aqui, para essa conversa, eu acrescentaria um contexto racial, caracterizando aí, de fato, uma profunda desigualdade social. Então, eu fico entendendo que a sindemia, como um neologismo que combina sinergia e pandemia, e aí esse termo criado pelo americano Merrill Singer, na década de 90, pode explicar situações bem diversas, mas são situações bem diversas e diferentemente trabalhadas, assim como a lógica do racismo e dos racismos são tratadas. E, nesse sentido, fico muito confortável em fazer essa conversa com vocês, porque o termo sindemia e sua definição será trabalhado aqui por mim, para a gente conversar um pouco mais, pela lógica do seu significante, né? Ou seja, desvelar um pouco o histórico desses sujeitos da desigualdade. Que sujeitos são esses que aparecem em maior números numa condição, basicamente, de uma guerra civil enfrentada pelo Covid-19. Então, a minha intenção é analisar aqui com lentes da sindemia, acabou me permitindo uma abordagem mais clássica da epidemiologia, para uma visão de uma pessoa em um seu contexto social, racial e generificado. Por que eu trago o gênero para essa discussão? Justamente porque são as mulheres negras que estão na condição de maior vulnerabilidade em todos os aspectos sociais. E não seria diferente na pandemia. Pode passar, por favor, César. Com o título Raça e Racismos, e a denúncia de que negros têm mais risco de morrer de Covid, mesmo no topo da pirâmide social, eu quero, na verdade, fazer uma reflexão com vocês. O que eu estou dizendo aqui é que classe social pouco interfere nessa condição, porque justamente negros, mesmo ascendendo economicamente, o seu fenótipo os demarcam e os cristalizam em determinados lugares. E ao cristalizá-los em determinados lugares, basicamente definem quem pode viver e quem pode morrer. E essa definição, propriamente dita, ela se dá por todo aquele processo colonial, colonizador, que nos cristalizou como determinadas coisas e não como humanos. Pode passar, César. A terminologia raça, mesmo que biologicamente não sendo mais considerada como a ideal a ser utilizada, de forma redimensionada, e aqui discutida pela antropóloga social Nilma Lino Gomes, mas também reforçada pelo sociólogo Michel Vikeirova, nos provoca uma reflexão extremamente importante. E uma delas é de que raça, por mais que não seja considerada biologicamente necessária a sua utilização, ainda é ela que coloca a dualidade, superiores e inferiores, capazes e incapazes, e o mais urgente e preocupante e violento, humanos e não humanos. Kabengele Munanga nos indica que ainda assim, mesmo sendo raça desconsiderada, invalidada cientificamente, é importante, não só negros e negras, pesquisadores ou não, que a gente ainda interfira nessa construção de discursos para que a gente, na verdade, discuta que a raça é que, na verdade, cria os racismos. E aí, quando Silvio Almeida faz essa afirmação com tanta veemência, ele está utilizando aí todos os escritos de Bonilla Silva para afirmar que raça cria os racismos. E no plural, justamente porque muito se define, né, o que é o racismo, mas pouco se discute
qual é a estrutura desse racismo operando nos dias atuais. E quando eu digo operando nos dias atuais, eu já estou me referindo a uma arquitetura posta para funcionar como um projeto de nação. E eis aí a nossa grande preocupação. Se é um projeto para funcionar para a nação, isso significa que todos nós somos vítimas. Não negros também são vítimas de um processo de colonização imposto em que não negros acreditam que não estão sendo colonizados, não estão sendo corrompidos também com esta lógica, mas que acabam, por estarem numa condição de privilégios, perpetuando essa lógica. E isso se esbarra em diferentes pastas: educação, cultura, segurança, e é claro que na saúde não seria diferente. E ao extrapolar essa discussão do racismo, pegando uma vertente generificada, olhando para as mulheres nesse sentido, tem uma outra lógica demarcada para esses corpos, que a colocam numa situação ainda de maior vulnerabilidade. Pode passar, César, por favor. Eu trouxe alguns gráficos, eu não sei se eles estão legíveis, mas o que eu quero, na verdade, é mostrar para vocês que nos slides 4, 5, 6 e 7, que são os próximos, todos eles não trazem um recorte de gênero, mas facilmente a gente vai conseguir identificar que a mulher negra vai estar na base dessa pirâmide social. Então, desde 2020, abril de 2021, a gente tem acompanhado alguns indicativos, até publicados pelo Ministério da Saúde, afirmando esse crescimento em percentual de pretos e pardos diante da pandemia. E aí, aqui, a gente tem, em níveis de hospitalizações, um número crescente entre negros e pardos, entre pretos e pardos. E aqui, quando digo pretos e pardos, estou me referindo à população negra, que basicamente é a terminologia que eu vou sempre utilizar com vocês. Quando a gente olha para mortes, por Covid-19, a gente tem cerca de 37,4% das hospitalizações e 45,2% das mortes. E quando a gente discute a sindemia nesse ponto, é muito importante lembrarmos que outras doenças e outras comorbidades assolam a população negra e com muitas dificuldades de atendimento hospitalar, somado ao vírus da Covid, certamente o óbito dessa população ficaria em números alarmantes. Mas não discutir tais números pela lógica da sindemia é, mais uma vez, perpetuar a lógica racista da Constituição da nossa nação. Então, o que a gente percebe é que há, de fato, um terror do horror, fruto do horror imperial que constituiu a nossa nação e que reverbera até hoje. Passa, por favor, César. Se a gente for olhar em termos de desigualdades mundiais, e aí olhando a partir de 2019, que é quando, na verdade, a gente tem aí números alarmantes da Covid-19, a gente percebe que os bilionários do mundo, que são apenas 2.153 pessoas, detinham juntos mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas. O 1% mais rico do mundo, né, detém, então, mais do que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões de pessoas. E aqui eu estou falando de desigualdades econômicas que reverberam nas desigualdades sociais desta população que sustenta, que acolhe e que ampara e que trabalha, e muitas vezes, em muitos casos, num formato ainda escravocrata para essa população mais rica. Pode passar, César. Quando movimento social, mais uma vez, sai na frente, solicitando que o Ministério da Saúde publicize, minimamente façam os recortes raça, cor, diante dos números da Covid-19, a gente tem números e resultados alarmantes. Porque até então, esses dados estavam sendo publicizados de forma geral. Quando a gente pede o recorte,
os dados são esses. Há, de fato, um número crescente e alarmante dessa população, que, em muitos casos, ainda sem diagnósticos, somam a números que a gente ainda não possui, mas que nós sabemos que, na verdade, extrapolam ao que está posto e divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Pode passar, César. O risco de pretos e pardos morrerem pela Covid é maior que o de brancos. E aqui eu estou trazendo para vocês vários indícios de que a sindemia faz todo sentido para essa discussão. Porque as condições sociais de moradia, de acesso à saúde desta população, principalmente porque geograficamente nós sabemos que este público estão concentrados nas áreas de maior vulnerabilidade, de menor acesso à saúde, literalmente. Então, é óbvio que essa população se somaria em números muito maiores do que a população de brancos, que certamente tem um acesso e tem uma passabilidade social de entrada e de reconhecimento de que seu corpo precisa ser cuidado. Porque um ponto crucial nessa discussão é de que a gente precisa sempre lembrar que corpos negros, ao serem tratados como não humanos, ele não precisa e não carece ser reconhecido como um corpo que precisa ser cuidado, que precisa ter atenção à saúde. E não ter atenção a essa saúde significa, de fato, aquela chancela que eu disse: quem pode viver e quem pode morrer. E aí, nesse cenário, esbarra-se com todas as nossas pesquisas científicas, com todas as nossas pesquisas educacionais, que vão trazendo para a gente alguns números, né? Quando eu olho para a educação, que a gente percebe o acesso da população à educação, em termos de matrículas, é universal. Todos entram para o cenário educacional para terem o direito à sua matrícula. As condições de permanência para esse público negro nas escolas, mesmo sendo essa escola pública, requer alguma infraestrutura, que normalmente ela não vem. Mas ela é silenciada pela legislação, dizendo todos têm direito universal a uma matrícula na rede pública de ensino. Mas quando a gente faz uma leitura racializada dos números educacionais, e aqui a gente pode fazer uma leitura racializada dos números da saúde, do atendimento à saúde, e aí do atendimento primário, inclusive, nós percebemos que esse grupo vai clareando. Quando eu olho as minhas turmas de terceiro ano do ensino médio, em comparação a uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, eu tenho lá nos anos iniciais pretos e pardos e brancos 50%. Quando eu chego ao terceiro ano do ensino médio, esse número cai para quase 20% apenas da população negra e 80% de população branca. Mas, quando eu olho para as minhas turmas no noturno, na educação de jovens e adultos, eu tenho quase 90% de negros. Ou seja, a tentativa de permanecer atrelada às condições sociais e econômicas onde esse estudante precisa procurar um emprego, o induz a uma matrícula no noturno. E na saúde não é diferente. Esse público que precisa ser atendido com os cuidados que precisam ter, enquanto humanos, os excluem desse atendimento primário. Mesmo porque corpos negros ou são lidos como animalizados e, portanto, mais fortes e, portanto, não precisam de tantos cuidados assim. Não trouxe aqui, mas tem uma pesquisa recente que diz, inclusive, sobre anestesia para mulheres negras. Anestesia no período onde ela vai ter o seu filho. Mulheres negras, normalmente, em números muito pequenos, é que conseguem ter esse direito a uma anestesia. Sobre a chancela de que mulheres negras são mais fortes e que não precisariam, de fato, ter garantido uma anestesia para o seu parto. Ou seja, são vários elementos que vão construindo o nosso discurso e que nos levam a conclusões de que, de fato, ainda é preciso formação e informação
de negros e negras com seus lugares de fala, mas de não negros que compreendam a historiografia da população negra no nosso país. Pode passar, César, por favor. Eu trago aqui agora alguns fatos para vocês que eu acho que são muito marcantes. Com 20 dias, desde o primeiro óbito, termos 32% das mortes entre pessoas negras, indica que o isolamento social não retardou a chegada do coronavírus nas periferias como esperávamos. A epidemia começou com uma elite majoritariamente branca, e nós sabemos disso, mas que tem a sua cozinheira, a sua faxineira, seus cuidadores, majoritariamente negros. Empregadas domésticas continuaram a trabalhar. Pode passar, César. O racismo estrutural violenta a vida de negros e negras e não seria diferente durante a pandemia. A gente está falando aqui de um grupo que carrega dificuldades estruturais no seu viver, que é provocada por um racismo estrutural e estruturante, que começa desde a informação que chega a essa população até o acesso a exames para detecção do vírus, principalmente no que chamamos de casos suspeitos. Pode passar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina, de Família e Comunidade, 67% dos brasileiros que dependem exclusivamente do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, são negros. E estes também são maioria dos pacientes com diabetes, com tuberculose, com hipertensão, com doenças renais crônicas, ou seja, todos considerados agravantes para o desenvolvimento de quadros mais gravosos, então, da Covid-19. Se não somarmos tais dados para uma discussão sobre como a Covid-19 assola esse grupo populacional, que hoje soma 56,1% da população brasileira, estaríamos, na verdade, concordando, né, que esses corpos negros e negras merecem morrer e não viver. Então, questionar esses números, solicitar tais dados, não é papel só e exclusivamente da população negra ou do movimento social negro. É papel de todos nós que sonhamos com uma sociedade antirracista. Pode passar, César. É preciso, então, abrir um debate urgente sobre o quanto as desigualdades sociais agravam ou até impedem as possibilidades de prevenção de adoecimento e morte pela Covid-19. Graças a um histórico escravista do horror imperial, como eu disse, da nossa sociedade, mas, sobretudo, por um racismo que se atualiza em descaso e violência de Estado contra a população negra, nós somos a maioria absoluta nas favelas, nos cortiços, nas palafitas, na população de rua, nas cadeias e nos empregos precários. Tivemos o acesso, como eu já disse, de forma tardia à educação e somos expulsos desses espaços com muita brevidade. Ou seja, somos a maioria entre as pessoas que continuam pegando o trem, metrô, o ônibus lotado para poder ir trabalhar. E aí fica uma pergunta para a nossa reflexão, né? Como fazer a quarentena nessas condições? Como essa população negra conseguiu, de fato, se isolar? Ou tem conseguido se isolar quando necessário? Num barraco de 2 metros, com seus filhos, avós e esposa? Certamente, muitos lanches do iFood não teriam chegado às nossas casas, que de forma privilegiada pudemos fazer um isolamento e solicitar o nosso alimento, muitas vezes, pelo telefone. Pode passar, César. Eu estou vendo que os nossos slides deu uma desconfigurada, mas tudo bem, vamos conversando. Yara, na verdade, quando eu baixei para o nosso sistema, ele desconfigura totalmente, querida. Peço desculpas, tá? Não, mas então tá bom. Vamos seguindo. Sem problema, César. Tranquilo. Quando a gente diz de negritude e o fortalecimento do SUS, eu estou querendo dizer que aqueles 67% da população que depende desse sistema carece da nossa ajuda. E que tipo de ajuda é essa?
é uma batalha gigantesca que negros e não negros precisam ter para o fortalecimento desse SUS. Muito, muito nos alegrou quando a gente percebeu, né, a avalanche de pessoas se manifestando nas redes sociais quando começaram a serem vacinados. E aí, com uma plaquinha, Viva o SUS, Salva o SUS, e é justamente por isso, esse fortalecimento do SUS enquanto um espaço de direito, né, e construído de fato para funcionar e atender a população vulnerável, e quando a gente percebe que ele funciona e consegue atender, é nossa função, é nossa obrigação, enquanto sujeitos antirracistas, fortalecer esse espaço, para que ele consiga continuar atendendo, não só diante da pandemia, mas para todas as outras mazelas que a população negra e não negra precisa ser atendida nesse sistema. Pode passar, César. Coronavírus nas favelas. É difícil falar sobre perigo quando há naturalização do risco de vida. E aqui a gente poderia discutir vários outros temas, né? Porque quando eu falo de acesso à moradia, eu não estou aqui classificando qual moradia, tipo de moradia e localização da moradia. Quando eu estou dizendo coronavírus nas favelas, eu estou respeitando essa comunidade no local onde ela vive, na história onde ela construiu naquele espaço favelizado. E, por outro lado, eu estou dizendo que, enquanto Estado, deveria-se, naquele espaço, ter toda uma infraestrutura que não naturalizasse o genocídio posto para esses espaços e para essa população, que, em sua maioria, são negros e negras. Se a gente tem cerca de 13,6 milhões de pessoas que moram em favelas, já passou da hora de institucionalizar esses espaços com a garantia, de fato, de moradias dignas para essas pessoas. Mas a gente sabe que a naturalização que perpassa as pessoas que vivem neste lugar tem uma relação gritante com a cor da pele, com o fenótipo. Mais uma vez, não são humanos. Se não são humanos, há uma naturalização em quem pode viver e em quem pode morrer. Pode passar, César. Pensar como lidar com a situação da crise requer também um pensamento em formação dos profissionais e da ciência. E por que eu trago aqui a formação dos profissionais e da ciência? Foi a mesma ciência que nos negou, que disse que a raça diferenciava entre capazes e incapazes, humanos e não humanos. É com esta mesma ciência que negou esses corpos é que a gente precisa conversar, é que a gente precisa colocar em pauta. É construir uma ciência suleada, né? Com pensadores do Sul, com pensadores diaspóricos, que compreendem e que sentem na pele, de fato, o que é isso que a gente está discutindo aqui, de forma racializada. Então, nesse sentido, a atuação de cientistas, a formação de profissionais que lidem com as questões sociais e raciais precisam, de fato, ser reforçadas, incentivadas e viabilizadas. É nosso dever enquanto educadores do ensino superior, da educação básica, é nosso dever enquanto pesquisadores e é nosso dever enquanto instituição, enquanto sociedade. Cientistas negros e negras têm uma importância muito grande, fundamental neste período, pois foram elas e eles que, para além dos sinais e sintomas, buscaram as causas e efeitos do racismo na saúde da população negra. Se não fosse, mais uma vez, cientistas negros e negras pleitearem, buscarem dados qualificados dentro do Ministério da Saúde, hoje não estaríamos aqui discutindo esses números alarmantes da população negra dentro da pandemia do Covid-19. Pode passar, César. Nesse sentido, então, raça, cor, classe social, gênero e geração são estruturantes em nossa sociedade. E aí, de fato, eles vão interferir nos desfechos da saúde, da doença, do cuidado e das mortes. E aí, aqui eu trago uma fala de Schuman, que diz o seguinte: se no Brasil o fenômeno do racismo é atualizado,
perpetuado e legitimado pela ideia de raça, logo, é através desta categoria política que a luta antirracista deve ser articulada. Então, nesse sentido, é muito importante que todos os profissionais que aqui agora estão me ouvindo percebam que, ao ler qualquer artigo que diga da não utilização da terminologia raça ou da inoperância da categoria servir para ser discutida de alguma forma, que a gente levante uma bandeira e diga que é uma decisão política trabalhar com a categoria raça em função da construção social do corpo negro que foi feita no horror imperial do nosso país. E aí, Kabengele também nos diz o seguinte, que a raça é um importante determinante das relações sociais, ou seja, do acesso aos cuidados da saúde, o que não é necessariamente congruente com a etnia, que são coisas distintas. Então, é importante diferenciar isso. No Brasil, ainda prevalece uma classificação fenotípica e quanto mais escura a pele, maior a incidência de racismo e piores os indicadores de saúde. Ou seja, quanto mais escura a tonalidade, menos acesso às políticas de direitos esses corpos terão. Portanto, a cor da pele define, independente da classe social onde esse corpo está. Pode passar, César. E aí, quando eu digo da luta do movimento social negro e de cientistas negros para que a gente tivesse mais informações neste campo, é saudar mesmo, de fato, um manifesto que foi feito pela ONU Mulheres, né? E que, na verdade, solicitou que a gente tivesse minimamente esses 4 itens: declaração de óbitos por Covid-19 e notificações de síndrome respiratória aguda por raça-cor. Declarações de óbito por Covid-19 e notificações de síndromes respiratórias por bairros nos municípios. Declarações de óbitos também que a gente tivesse realizadas no sistema de saúde, desagregando os serviços de saúde públicos e privados. E, por fim, a produção, análise e divulgação de dados referente aos casos suspeitos por Covid, com desagregação por raça-cor. Isso foi muito importante. Se essas perguntas ou se esses questionamentos não são feitos por aqueles que fazem a coletânea dos dados, a gente não teria hoje todas as notificações e não poderíamos, na verdade, provocar o próprio sistema de saúde a ter um olhar específico para este público. Não para tratamento diferenciado, mas um olhar interseccionado, que para além de todas as mazelas de determinados vírus, este corpo carrega determinadas tipificações, determinadas doenças somadas em seu contexto histórico, em seu contexto de formação enquanto sujeito nessa sociedade. Pode passar, César. E aí, já finalizando e caminhando para o fim, para a gente começar a bater papo, eu fico aqui finalizando com uma convocação. Se não rompermos com esses silêncios, todos nós estaremos admitindo que esse é o lugar natural das pessoas negras. Estaremos compactuando com mais esta arquitetura racial instaurada como um projeto de sociedade, perpetuando a lógica da escravidão e, assim, assassinando corpos negros. Então, é necessário que, principalmente não negros, se incomodem e se incomodem de verdade. Então, eu convoco a todos os ouvintes desta noite que ficaram aqui, que estão aqui conosco, né, neste momento, nessa escuta que eu acho que é uma escuta ativa, reflexiva, e é por isso que essa mesa tem este nome, né, tem esse tema a ser trabalhado. Eu convoco a vocês a romper com esse ciclo da violência racial, criando novos discursos e legitimando os discursos de mulheres negras como eu, que eu acho que vem, de fato, para transcender silêncios seculares, porque a negação dessas informações nada mais é do que a violência
do silêncio sobre determinadas pautas e sobre determinados corpos. Então, descortinar cada ato de racismo nos espaços em que vocês atuam, falar sobre o fato, assumir a existência do mesmo, é de fato garantir uma sociedade antirracista e mais saudável. Muito obrigada. Vou ficando por aqui, César. Pode tirar a apresentação. Muito obrigado, Yara. Maravilha. Deixa eu tirar aqui para que a gente possa se ver, né, também. Muito obrigado, Yara. Lindo, maravilhoso, como sempre. Eu anotei algumas questões e daqui a pouquinho eu queria também chamar a professora Ângela, né, porque ela, ao longo da sua fala, ela foi observando também quem tinha perguntas, quem queria fazer alguma intervenção. Então, esse momento, né, como é a minha premissa como professor, é o momento mais interessante, né, Yara, que é um momento de debate, de discussão, para que a gente possa realmente chegar a um novo pensamento. Então, vamos aproveitar a sua presença aqui conosco. E aí, em um primeiro momento, Yara, eu estava pensando, eu fiz algumas anotações e fiquei pensando da necessidade, né, que nós temos, e através dessa perspectiva anticolonial, né, decolonial, que a gente tem trabalhado, e eu até fiz essa pergunta ontem para a professora Heloísa Starling, né, sobre uma história decolonial também, né, e a necessidade de realmente rever todo esse processo que foi construído, que foi estruturado e do qual a gente faz parte. E eu acho que você traz essa perspectiva da ciência também, é algo que a gente tem discutido dentro do ambiente acadêmico, é que não basta somente a política das cotas na graduação, por exemplo, que fantástico, ninguém tem sombra de dúvidas, mas o quanto que a gente precisa chegar lá no topo, né? A gente tem que colocar professores negros, né? A gente precisa de pesquisadores negros, de pessoas que fazem ciência com essa perspectiva, porque a premissa cartesiana, né, da neutralidade científica, ela é uma grande balela, né? E a gente sabe os efeitos que isso gerou ao longo dos últimos 500 anos. Então, acho fenomenal quando você traz isso, e acho que é algo também de extrema importância para a nossa reflexão dentro da instituição da qual nós fazemos partes, né, que é a Faculdade de Ciências Médicas, onde a gente tem, de uma certa forma, esse retrato, né, de um curso de medicina com uma classe social mais alta, isso não resta dúvidas, né, e com uma presença muito, muito pequena, se não nula, né, de pessoas negras dentro dessa formação. Então, isso reflete também o nosso dia a dia dentro da instituição da Faculdade de Ciências Médicas. A questão da interseccionalidade também, eu acho algo também que talvez para os nossos alunos ainda não esteja totalmente claro, ou então até mesmo essa questão da decolonialidade, e a questão do colorismo também, que é algo que você traz. Então, essa perspectiva de uma nova ciência e o olhar decolonial, queria que você trouxesse um pouquinho mais sobre isso, talvez de uma maneira um pouco mais palpável para os nossos alunos, né? Até porque são palavras difíceis, né, de serem pronunciadas, mas de suma importância para que a gente possa compreender esse outro olhar, né? O olhar das pessoas que nunca tiveram histórias. Perfeito, César. Eu acho que de uma forma bem didática, para que a gente consiga entender do que a gente está falando de decolonial, ou pós-colonial, ou anticolonial, é pegar essa palavrinha do anti, né? Quando a gente é anti alguma coisa, a gente, na verdade, está sendo contrário a determinado posicionamento, a determinada condição. E quando eu trago o processo colonizador pelo qual o Brasil foi instituído,
e essa discussão da decolonialidade, é muito importante que a gente entenda que a colonização brasileira, ela alcançou corpos negros e corpos brancos. E quando ela alcançou corpos negros e corpos brancos, eu considero que, neste momento, todos somos vítimas, brancos e negros, em lugares diferentes, com sofrimentos distintos, mas todos fomos vítimas de uma maquinaria organizada para separar brancos e negros e para classificar sujeitos de não sujeitos, corpos humanos de corpos não humanos. E aí, nesse sentido, a saúde tem um papel preponderante, porque a saúde em si, a ciência saúde, ela foi constituída olhando para este único corpo e colocando ele como, na verdade, o único a ser considerado. Por isso, a necessidade de descolonizar o nosso pensamento. O que eu estou querendo dizer com isso é que tudo que nós aprendemos hoje, em grande maioria, conceitos, termos, eles advêm desta colonização. E essa colonização está lá ainda cristalizada no continente europeu. Então, a grande maioria dos nossos referenciais teóricos, de tudo aquilo que a gente foi aprendendo, da educação básica até o ensino superior, nos nossos livros didáticos, nos nossos referenciais, é, de fato, muito demarcado por este colonizador, que colonizou também o nosso pensamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar sobre o outro. E é por isso a existência do racismo. E é por isso que as pessoas olham para corpos negros e dizem: são diferentes, são inferiores e não são humanos. E é por isso que é autorizado a chamar esses corpos de termos animalizados. Você é um macaco. Nesse sentido, percebam que o termo macaco tem uma explicação, então, lógica. O colonizador disse: esse corpo não é humano, é animalizado. Vai carregar e vai puxar carroça. Não tem subjetividade sequer. Então, essa cultura nos ensinou, e aí eu digo nos ensinou, porque existem corpos negros que também acreditam que estão nesses lugares da opressão e que lá permanecerão. A perspectiva de luta está concentrada nesta mudança. Eu não quero mais ser colonizado. Eu quero ser decolonial. Eu quero sair deste lugar e começar a questionar tudo aquilo que foi me fornecido como informação e formação. Então, o termo decolonial diz de uma nova postura que pessoas que lutam contra o racismo querem, às vezes, muitas vezes, discutir sobre isso e ficam até incomodadas, né, sem saber se podem ou se não podem discutir sobre isso. Ao se tornarem decoloniais, se assumirem decoloniais, essas pessoas têm um lugar de fala garantido na luta antirracista. Porque é só rompendo com essa lógica europeia, eurocêntrica, é que a gente, na verdade, vai desconstruir a nossa formação social e enquanto sociedade, né? E quando você fala da interseccionalidade, nada mais é do que várias frentes de opressão que atravessam um único corpo. Se eu pegar uma mulher negra, ela tem várias intersecções de opressão que perpassam o seu corpo. Ela vai sofrer porque é mulher, ela vai sofrer porque é negra e ela vai sofrer porque esse corpo dela foi objetificado pelo colonizador. O colonizador nos ensinou que corpos de mulheres negras servia para ser estuprado, para ser usado. Não servia para casamento, não servia para constituir uma família. Então, a interseccionalidade nada mais é para mostrar para a gente que eu não posso só discutir o direito da mulher. Ao discutir o direito da mulher, eu tenho grupos de mulheres aqui dentro. Mulheres brancas que podem ser interseccionadas por gênero.
outros gêneros, né? E aí, nesse sentido, é muito importante a discussão da interseccionalidade sempre estar conectada com o decolonial, né? Com o ser decolonial. Não sei se me fiz entender, mas eu acho que eu tentei fazer de uma forma mais didática para que todo mundo compreenda e estejamos na mesma página. Ficou maravilhoso, Yara. Ficou muito, muito claro. Eu queria convidar, então, a professora Ângela, que ela fez uma pequena seleção de alguns comentários que foram feitos pelo YouTube. Professora Ângela, se você quiser trazer algumas perguntas. Oi, Ângela, tudo bem? Oi, boa noite, professor. Boa noite, professora Yara. Queria Boa noite, professora. Inicialmente agradecer, né, o prazer de te ouvir. Eu acho que eu ficaria aqui muitas horas te ouvindo, né? Eu fico realmente emocionada assim de ver como que a gente da saúde precisa muito desse olhar. E eu fico muito feliz os nossos estudantes estarem participando para sentirem de quem vive a própria pele, né? A minha filha estuda numa escola que trabalha muito com a influência, né, dos corpos negros na sociedade. E é muito bonito quando a gente vê que é ensinando a criança que nós vamos resgatar o direito do ser humano, independente da cor, né? Então, ela se sentiu muito ofendida com as histórias, eles trabalham muito com livros negros, de como essas crianças foram usurpadas das suas mães, né, trazidas para o Brasil, e você falando aí, né, dasquelas que eram, né, a colorização da pele, né, que a professora Djamila Ribeiro trabalha muito com isso, como que colorizando a pele eu distingo, né, esses vão para trabalhar no trabalho pesado, essas, né, como elas são bonitas, meninas, crianças de 6, 7 anos, trazidas para o Brasil como escravas sexuais, e em cima disso a gente vê muito ainda que as mulheres negras ainda são objeto de desejo, mas um objeto do desejo para simplesmente saciar uma lascívia, né? Então a gente vê que isso tem uma história realmente da colonização e é muito triste, né? A gente vê que a gente não conseguiu perpassar, né, apesar de tanto estudo por essas situações. Acho assim que é importante a gente ouvir e realmente começar a fazer esse trabalho, né, da base com as crianças, mas agora, vendo aí os nossos estudantes participando, né, eu vou passar para você aqui algumas considerações. Mariana Dornelas fala do vídeo da uberização, que serve de exemplo nesse caso, que além da batalha estrutural, que já está havendo uma nova, e que teremos que combater esse vindo da sindemia, né? Ela coloca, então eu fui até ver o vídeo da uberização, que na verdade a gente sabe que a uberização veio para precarizar o trabalho, né? E na verdade houve aí uma abertura para a precarização do trabalho, a gente sabe também das dificuldades das pessoas que agora não têm um vínculo não empregatício, que também veio com a pandemia, e essa sindemia veio escancarar mais uma vez essas questões todas estruturais que você tão bem colocou, né? Professor, né, Marcos André coloca aqui uma fala do Boaventura, né, Souza Santos: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar para a vida da gente enquanto profissionais de saúde, né? E ver que, na verdade, existe essa diferença, e essa diferença tem que nos aproximar, né? Aqui colocando parabéns, muito forte a sua fala, Yara, obrigada, né? Muito reflexiva a sua fala. Eu acho que, de fato, a gente fica até meio estarrecido com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente vê. Eu, assim, queria que... É uma opinião, né, que eu sei que é da educação, o quão impactou a educação, principalmente a educação infantil, né, e dos adolescentes, que são a maioria esmagadora do curso noturno, o quanto isso impactou na educação, né? Olha, estando no gabinete, né, assim, eu trabalho com números gigantescos.
A gente está falando de 1.700.000 estudantes, 3.665 escolas públicas estaduais, e aí eu estou falando da rede estadual de ensino. E ao conduzir o REAMP, que é o que a gente chamou de regime especial de atividades não presenciais, nós tínhamos um gargalo gigantesco, porque naquele momento não tínhamos um planejamento para funcionar, né? Porque toda a nossa história da educação é presencial, né? E ainda assim, mesmo presencial, com muitas dificuldades estruturais. E quando fomos pegos com a necessidade de fechar as escolas e depois com uma obrigatoriedade de garantir minimamente uma carga horária para os estudantes, não dava para partir de uma mesma régua, porque tínhamos estudantes em situações sociais de vulnerabilidade completamente distintas. Quando eu olho para as minhas escolas do sul de Minas, eu tenho uma realidade, as escolas do norte de Minas são outra, e as necessidades também são outras. Então, não dava para fazer um planejamento do gabinete para funcionar no território de Minas Gerais, nos 853 municípios. Foi preciso pensar em todas as vertentes possíveis e imagináveis para que a gente conseguisse romper essa lógica socioeconômica para garantir o mínimo. E aí a gente sabe que muitas vezes nem o mínimo a gente conseguiu atingir a este público especificamente. Porque quando a gente fala, olha, vamos viabilizar o acesso à internet, a dados móveis no celular, para que o estudante tivesse condição de acompanhar uma aula remotamente. Muitos dos nossos estudantes, e aí a gente tem um estudo dos alunos matriculados, do noturno, da educação de jovens e adultos, apenas 20% deles tinham acesso a celular, e às vezes só em um período do dia, à noite. Ou seja, por mais que a gente viabilizasse plataformas com aulas, show e etc., a gente ainda assim não conseguiria alcançar este público. Conclusão, pensar numa lógica de material impresso para esse público também foi importante. Fazer a impressão e entregar este material para esse público também foi importante. Só que, habitualmente e historicamente, a presença do professor com esses estudantes era de fundamental importância. Já era um público que, por si só, afastado, excluído do processo na idade certa, muito entre aspas, né? Ele carece de outras ferramentas metodológicas e desse contato tete a tete com o professor que o estimula cotidianamente a não desistir. Você está cansado do trabalho? Mas vamos aqui, só mais 20 minutos, só mais 30 minutos, fazendo com que eles permanecessem em sala. Virtualmente, muitos desses jovens nós perdemos. Nós perdemos para a uberização, né? Para os mototáxis da vida, eles precisavam trabalhar, a comida começou a faltar, né? Muitas vezes a única alimentação era aquela oferecida na escola para este público, a única, né, do dia. E quando ele não tem o espaço da escola para se alimentar, ele teria que buscar isso de outras formas e auxiliar ali na família nesse processo. Então, as perdas são irreparáveis e nós ainda não temos um estudo que diga para a gente quando e como a gente vai conseguir ajustar habilidades e competências com esse gap gigantesco da paralisação das atividades em função do Covid-19 para este público. Ao retomar agora presencialmente, com algumas dificuldades ainda, nos deparamos com outro cenário. Muitos desses jovens que afastaram estão trabalhando, conseguiram o trabalho precarizado. Como convencê-los a retornarem à escola e abandonar o emprego, se a condição socioeconômica ainda está ruim do nosso país? Então, percebam, a oferta da educação está lá, mas não tem ainda, enquanto Estado, uma política que faça com que ele consiga retornar para a escola. Então, a gente tem um número alarmante de estudantes, hoje, fora da escola, em trabalhos precarizados, e, em sua maioria, negros e negras. Então, a minha defasagem em idade série, que já era concentrada em negros e negras, ela só vai aumentar. Ou seja, o nosso fosso educacional, ele é gigantesco.
o que, na verdade, empurra grande parte dessa população para uma criminalidade. E aí a gente tem números alarmantes nas escolas, no sistema prisional e no socioeducativo. Então, são dados que a gente tem olhado para eles com muita atenção, mas com uma dificuldade ainda muito grande de o que fazer, se não for uma política pública com muito recurso para que a gente consiga resolver a parte socioeconômica dessa população. Nós, basicamente, já os perdemos. É lamentável. Tem mais uma pergunta aqui, professora. Tendo como foco o tripé da educação acadêmica, entendemos que para fortalecer a reconstrução social do corpo negro, devemos discutir o tema nas disciplinas e eventos acadêmicos, ensino. Devemos considerar raça como variável importante em uma análise estatística, pesquisa. E fica sempre a pergunta como fazemos as ações da extensão. O profissional de saúde deve considerar a pessoa em si, mas, coletivamente, o que podemos fazer na saúde? Grupos de educação em saúde, quais ações efetivas para auxiliar nesse processo? Nossa, que pergunta importante, assim. Nossa, eu acho que assim, coroa a nossa noite essa pergunta. Porque é exatamente esse foco e esse loco de discussão em que eu estou neste momento. Como a academia, a prática da extensão pode auxiliar nessa discussão? Primeira coisa é romper com o racismo epistêmico. Não adianta formarmos grupos de pesquisa, grupos de trabalho para discutir a temática, se a gente continuar utilizando os mesmos referenciais europeus. É preciso trazer autores e autoras, negros e negras, diaspóricos, da América Latina, de África, que conhecem mais de perto a nossa realidade, para conversar com a nossa realidade. Só assim a gente vai entender de que corpo estamos falando e como é possível auxiliar esses corpos a se tornarem sujeitos. Porque a nossa grande função, e aí enquanto saúde, é isso. Por mais que a gente olhe para esse corpo como um corpo biológico, a construção social desse corpo racializado vai dizer muito da saúde física e emocional desse corpo. E se eu não discutir sobre isso, se eu não trazer isso à tona, quem vai fazê-lo? A gente vai continuar cristalizando corpos e colocando todos no mesmo lugar. E não estão todos no mesmo lugar, não partem todos do mesmo lugar. Então, eu acho que a principal saída é romper com esse racismo epistêmico, trazendo referenciais outros, negros e negras, não negros, mas que sejam do Sul. Que aí é mais uma dica, a gente já vai estar descolonizando o nosso pensamento, né? E isso vai trazer à tona uma discussão que foi silenciada pelo colonialismo, né? Se eu não considero esses corpos, não considero a ciência que eles produzem. Então, é importante reconhecer a ciência que a gente está dizendo, porque é desse lugar de fala que precisa se tornar o lugar de fala do não negro do Sul, para entender, de fato, quais são as amarras e as dificuldades ainda postas para entendimento do nosso corpo negro. É muito interessante, Soleara, quando a gente começa a estudar um pouco da literatura negra, né, dos povos, né, de origem africana, existe toda uma cultura que foi massacrada no Brasil, né? Não se fala disso, né? Coloca-se o negro como pessoas, seres, como você mesmo colocou, animalizados, pessoas de uma capacidade cognitiva inferior, né, e incapazes de chegar na universidade. Então, quando as pessoas conseguem chegar, eles falam, olha, todos... Se você acha que você não... olha bem o Barbosa, aquele juiz, né? Eu digo, sei, mas quantos, né, Barbosa você conhece que estão no Supremo Tribunal? É como se aquilo fosse assim, ele tem que fazer um esforço sobrenatural, mas é possível, com todas as amarguras que você tem que trabalhar de dia, estudar à noite, você tem que morar numa comunidade de alto grau de violência, mas você é capaz, você dá conta. Agora, se você não dá conta, é porque você é fraco, né? Então, a gente precisa entender que a história foi massacrada justamente para dizer, olha, nós não temos responsabilidade com, né, essa fala aí do tanto que o negro construiu e continua construindo, mas ele não é visto como um ser, né, como você mesmo coloca,
como um ser capaz. Então, eu penso que tem muito disso também. Aqui tem um professor colocando, refazer nossas referências bibliográficas, tenho vergonha das minhas há alguns anos, né? A gente precisa realmente abrir o olhar, né? E tentar melhorar essa nossa referência mesmo, né? Dos corpos negros, e como que a gente consegue enxergar isso dentro dessa nossa procura aí pela saúde, e que seja uma saúde de fato coletiva, né? Muito bom. Eu acho que das perguntas que a gente tem aqui... Professora Ângela, eu queria Sim. só fazer mais um bate-bola aqui com a Yara. Foi até eu que coloquei essa frase aqui no chat, né, de refazer as nossas referências, e é algo que eu tenho feito nos últimos semestres, talvez nos últimos 2, 3 anos, e como que isso tem uma efetividade prática, né, Yara? Eu acho que a gente está precisando partir para essas questões práticas mesmo, né? Algo palpável. A gente precisa mudar de uma maneira palpável e parar de ficar um pouco nesse discurso, né? E aí eu estava querendo ver se a gente conseguia trabalhar um pouquinho também esse aspecto da violência simbólica, né? Que é algo que eu trabalho com os alunos quando eu discuto com eles a teoria do Bourdieu, e que acho que é algo que a gente não compreende o tamanho disso, né, o tamanho dessa violência simbólica e a questão da violência real, né? Quando a gente fala em uma violência real, seria aquele passar ao ato, e o quanto que isso é deslegitimado a partir do momento que não, a pessoa ali, ela também apelou, né? Ela veio para um corporal. E tem uma autora que eu li recentemente, que vai falar sobre a autodefesa, né? Que é a Elsa Dorlin, ou Dorlan, que ela vai falar que o corpo negro e a pessoa negra, né, ela não tem direito à autodefesa porque ela não é tida como uma proprietária de algo, nem do seu próprio corpo. Então, ela parte desse princípio de que a autodefesa ela só é legitimada para as pessoas que têm, né, algo, têm uma propriedade. Então, eu tenho a minha propriedade, alguém invade ela, eu tenho esse direito à autodefesa. E o quanto que esse direito à autodefesa foi simplesmente, né, retirado dos corpos negros, e aí ela traz uma perspectiva das abordagens policiais frente a esses corpos negros. Então, eu queria talvez que você falasse um pouco, né, sobre essa questão da violência simbólica, e a gente percebeu isso muito, né, durante a pandemia, durante a sindemia, né, principalmente com o caso norte-americano, né, que ficou muito famoso, esqueci o nome dele aqui agora. George Floyd. George Floyd, exatamente, e também dos nossos casos brasileiros, o quanto que eles não tiveram a notoriedade, né, como o caso do Floyd teve em termos mundiais, né? Então, isso tudo aconteceu durante a pandemia, né, gente? Nossa, César, profundo. Mas eu vou pegar um exemplo aqui do menino Miguel, brasileiro, no período da pandemia, inclusive, onde a mãe do menino Miguel, mulher negra, empregada doméstica, para continuar as suas tarefas e atividades laborais, convocada por sua patroa, né, que não deu a ela o direito de fazer a quarentena, de estar em casa, né, trabalhando de casa, recebendo, porque ela teria o direito de fazer isso, inclusive, e ao convocá-la, a induz a levar o filho. Não, pode trazer o seu filho. E nesse sentido, o menino Miguel se torna apenas uma coisa, né, naquele espaço, onde autorizar e apertar um botão de um elevador para que ele fosse para a cobertura foi muito simples para aquela mulher branca, patroa, dotada de privilégios. Essa não propriedade do corpo, né, que a Elsa trata, tem relação com essa falta de humanidade,
desses mesmos corpos, e Fanon nos diz isso. Nós somos classificados pelo olhar do outro. E esse outro, se não me classifica como humano, tanto faz. Se você vai estar vivo ou morto, se você está ali presente ou não. E aí, já remetendo à questão da defesa, por que no Brasil quase não se falou sobre isso, mas se falou muito sobre George Floyd? Porque a violência simbólica interseccionada que estava posta no caso do menino Miguel, ela é silenciada. Silenciada porque ela mantém o status quo da branquitude, né? Para a branquitude continuar operando no seu locus de poder. Ela era mulher branca com direito a pagar, com direito e condições de pagar uma empregada doméstica. A morte do menino, né? Que menino é esse? Que corpo é esse? Que mãe é essa que tinha um único filho que perdeu esse filho? Essa violência simbólica posta é muito relacionada a essa objetificação desses corpos, sabe? E essa objetificação induz a esse silêncio que, para mim, ele é muito violento, César. E, assim, é muito importante para mim saber que tem pessoas como você fazendo essa discussão. Porque ela é muito tida como mimimi ou algo da subjetividade que a gente não vai alcançar, algo do campo do simbólico, literalmente. Mas o simbólico causa danos reais, materiais. O corpo do menino Miguel na garagem daquele prédio é a materialização desta violência simbólica que perpassou desde o momento em que a patroa convoca a empregada até ela estar naquele lugar, até ela sair para passear com os cachorros e deixar a criança, o filho dela, o humano, o filho dela, no apartamento com a empregada, com a patroa. Então, falar dessa violência simbólica de extrema importância, e não são todos os autores e referenciais que a gente vai conseguir localizar essa discussão, viu, César? Porque ela perpassa, de fato, pelo sentir. E de como esse sentir é narrado, né? Quando Conceição Evaristo traz para a gente a escrevivências, e aí já vai uma dica, viu, pessoal? Vamos ler Conceição Evaristo, que fala sobre essas dores, que no início a gente pensa que é uma ficção, de tão doloroso que é a escrita da Conceição Evaristo, mas que ao final dos seus livros a gente vai percebendo a materialidade da violência, a gente percebe o quanto que o simbólico foi construído, mas o quanto que ele opera na prática na vida dessas pessoas. Então, é tão importante quanto falar da segurança, do genocídio da população negra, da atuação da polícia, que simbolicamente construiu que o corpo negro é delinquente e que, por isso, ele tem uma autorização para as abordagens violentas que se faz. E só dando um passo atrás, lembrando que a segurança do nosso país, a segurança pública, ainda é ancorada no referencial teórico de César e Lombroso, que definiu qual corpo é delinquente e qual corpo não é delinquente, ditando que eram os traços fenotípicos mais próximos do negro que confirmavam a delinquência natural daquele corpo. Então, o sistema de segurança, quando olha um corpo negro e faz aquela abordagem truculenta, é como se ele tivesse uma autorização. Está autorizado a ele tratar aquele corpo desse jeito. E isso porque ele tem uma memória simbólica herdada de César de Lombroso e de Arthur Gobineau, esses dois autores que deixaram aí esse legado racista para os corpos negros. Maravilha, Yara. A gente está sem perguntas, mas eu vou aproveitar, tá bom? Querida, eu acho que como geógrafa, né, e eu acho esse olhar da geografia maravilhoso, porque ele consegue nos mostrar, né, o quanto que é algo dentro de uma cidade como a de BH, né, e a gente estuda muito isso também, e aí eu queria fazer só um contraponto com a noção de saúde, né, com o conceito do ser saudável, ou de ter saúde, ou do verdadeiro conceito de uma saúde ampla, né, e pensar nos acessos.
né, Yara, pensar na geografia, no espaço, e aí pensar em todas as variáveis que esse espaço geográfico ele nos dá, o material de lazer, o acesso ao lazer, a questão da saúde e outras tantas questões que nos levam a uma precariedade da saúde também para os corpos negros, pensando geograficamente. Então, não sei se você poderia nos dar algumas informações frente a isso, né? É algo muito visível, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que poucas pessoas pararam para pensar nisso, o quanto que geograficamente a gente vai tendo esse processo de exclusão, de gentrificação, e a consequência disso é predominantemente os corpos negros. Ótimo, César, muito bom. Quando a gente pega, vou pegar o mapa de Minas, tá? Vamos pegar o mapa de Minas para a gente ver as territorialidades postas para os corpos negros. A gente tem cerca de 586 comunidades quilombolas, majoritariamente negros e negras. Essas 586 comunidades quilombolas estão concentradas basicamente no norte e nordeste de Minas. Quando a gente pega os dados de anemia falciforme, estão concentrados nesses dois territórios. E aí é óbvio que tem uma relação direta com a população negra, porque é, de fato, uma anomalia, eu sei que ela é hereditária, mas, na verdade, está muito posta para essa população. Sabendo disso, mesmo sabendo disso, o sistema de saúde já não deveria ter pensado numa política de saúde coletiva que minimamente conseguisse detectar com uma certa brevidade a presença da doença nesses corpos, para assim essas pessoas terem condições de viverem com um pouco mais de dignidade. Já se pensou muito em fazer esse teste da anemia falciforme junto com o teste do pezinho, mas essa política ainda não alcançou essas comunidades. Então, a gente tem várias pessoas que sofrem de várias dores diárias e que ainda não foram diagnosticadas com anemia falciforme. Ou seja, então, nem começaram o seu tratamento da anemia falciforme. Nem tiveram esse direito, porque não tiveram ainda um diagnóstico feito, ainda o direito a ter um exame feito para detectar tal problema. Isso é um dado. Quando a gente olha para a objetificação do corpo das mulheres e da própria gravidez na adolescência, e da própria necessidade, muitas vezes, do aborto, a gente se depara com uma outra violência que é muito marcante, que é a ausência dessa política no atendimento a essas mulheres. Justamente porque elas advêm desses lugares. Então, elas ficam concentradas nesse fazer mais caseiro do aborto e vão ao óbito. Sequer têm o direito de adentrarem a uma clínica para requerer esse direito ao aborto. E, em muitos casos, tendo sido estupradas por todos os cenários de violência que também perpassam tais territórios. Então, eu trouxe dois exemplos para demarcar que, tanto perifericamente quanto as nossas regiões Norte, Nordeste e Minas, tem esses dois locos focados na educação, na saúde, que deveria ser a saúde coletiva dessa população, mas que, na verdade, enquanto saúde pública, não alcança, e há um silêncio latente diante desses números. Latente. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma formação para professores para que eles, ao identificarem minimamente os sintomas de estudantes com anemia falciforme, acionasse o Conselho Tutelar e os CREAS, que são os Conselhos Regionais de Saúde dos municípios, para que essas famílias tivessem acesso. Quando, na verdade, não era uma política que tinha que sair da educação. Ela só saiu da educação porque, na verdade, eu, enquanto militante e pesquisadora, fiz essa proposição. Ou seja, há um silêncio na saúde que ainda é muito grave e que ainda mata pessoas. Não sei se consegui te responder. Claro, Yara. Yara,
maravilhoso. Gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco hoje, na 5ª Mostra de Saúde Coletiva. Um grande privilégio para os estudantes, para os professores, e em nome da coordenação, e aí eu gostaria de convidar também a professora Camila, que é a nossa organizadora principal e a nossa chefe, para agradecê-la e para a gente fechar essa noite maravilhosa. Muito obrigado, querida, uma grande aula mais uma vez. À disposição, César. Yara, com muita alegria, né, que a gente te escuta aqui hoje, e a gente está aqui, né, nessa construção de conhecimento, né, desenvolvendo aí, tentando buscar estar sempre, né, ajudando aí a população em relação à saúde, e você veio aí de uma forma brilhante nos ajudar, viu? Eu te agradeço muito. O pessoal lá pelo YouTube também, todo mundo elogiando muito, falando que sua fala foi muito enriquecedora, acredito que auxiliou bastante. Eu acho que só a professora Paula, você quer só fazer algum comentário aqui agora? Obrigada, Camila. Prazer conhecê-la. Igualmente. Deixa eu ver se ela quer... Professor Gustavo também, é do Departamento de Saúde Coletiva, né? Está agradecendo aí, parabenizando também pela essa nossa interlocução aí, por essa nossa discussão. Acho que a Paula, não sei se ela caiu aqui, mas eu acho que é isso, então. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo. À disposição. César, se a gente já conseguir, professora Camila, colocar sempre o recorte raça-cor com esse olhar do cuidado, né? Para que corpos são esses? E nos fazerem perguntas, né? Elaborar boas perguntas nesse campo. Eu acho que a saúde coletiva ela só tem a ganhar. E aí, enquanto um projeto de sociedade antirracista, todos nós temos a ganhar, né? Então, muito obrigada pela oportunidade também. Nós que agradecemos, Yara. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite para todo mundo, então. E boas reflexões. Muito obrigado, querida. Obrigada, César. Tchau, tchau. Até mais.